Pastor Elmer é o pastor da Igreja Batista Reformada Central, lá em São Bernardo do Campo. Nos conhecemos também lá em São Paulo. Ele já é de casa, já está aqui conosco desde o início da plantação. Tem sido companheiro e sempre quando solicitamos, prontamente nos atende. Nós temos um carinho enorme por ele e por sua família. Então que Deus possa abençoá-lo, meu irmão, e nos conduza com a palavra. Amém. Deus abençoe. Amém. Bom dia, irmãos. Saúde a todos com a graça e com a paz do nosso Senhor. Amém. Olha, o André nos deu um alívio agora, falando que a voz dele está ruim, que ele não pode conduzir nos cânticos, né? Como Deus é bom. Nada. Deus, ele não está preocupado, né? Se nós temos essa voz bonita ou não, mas que louvemos ao Senhor. Irmãos, eu gostaria de convidá-los a abrirem a palavra de Deus no livro de Salmo, no Salmo 133. Salmo 133. Vários dos salmos que nós lemos são salmos que nós os conhecemos como cânticos. E essa é uma canção que o povo de Israel entoava também, como esses outros salmos. E eles entoavam essa canção, mais especificamente, quando eles se dirigiam à cidade de Jerusalém para celebrar as suas festividades. E Davi é colocado, como você pode ver aí na sua Bíblia, como o autor desse salmo, que tem apenas 3 versículos e tem como o tema central a união do povo de Deus. Então vamos fazer a leitura. Eu estou lendo aqui da NAA, e assim diz a palavra do Senhor. Cântico de peregrinação de Davi. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. A mensagem desse salmo, como os irmãos puderam ler, uma mensagem bem clara. E meu propósito nessa manhã não é fugir daquilo que o Salmo está colocando sobre nós ou diante dos nossos olhos. Que a bênção de Deus, bem como a vida eterna, ela é derramada sobre os irmãos que vivem em união, debaixo de um mesmo propósito. E esse propósito é a glorificação do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, mais uma vez clamamos a Ti, agora pedindo a Deus que o Senhor afaste de nós toda distração, que o Senhor, ó Deus, abra os nossos olhos, a nossa mente, o nosso coração, para que compreendamos a Sua palavra e saímos aqui edificados, dispostos a servi-lo. É isso que pedimos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Era justamente isso que o povo de Israel fazia quando eles entoavam esse salmo. Eles glorificavam o nome do nosso Senhor Deus. Os israelitas, eles deveriam se dirigir a Jerusalém pelo menos 3 vezes ao ano, para que eles pudessem participar das festividades. Abra sua Bíblia lá comigo em Êxodo capítulo 23, e lá você vai encontrar Deus explicando a Moisés como que isso deveria acontecer. Êxodo 23, a partir do versículo 14. A palavra de Deus diz assim, Êxodo 23, 14. 3 vezes ao ano celebrem uma festa para mim. Celebrem a festa dos pães sem fermento. Durante 7 dias vocês comerão pães sem fermento, como ordenei a vocês. Façam isso no tempo indicado no mês de Abibe, porque nesse mês vocês saíram do Egito. Ninguém apareça diante de mim de mãos vazias. Versículo 16. Celebrem a festa da ceifa, dos primeiros frutos do seu trabalho, do que vocês semeiam no campo, e a festa da colheita ao final do ano, quando vocês recolhem do campo o fruto do seu trabalho. 3 vezes por ano, todo homem deve comparecer diante do Senhor Deus. E após dar essas instruções,
Deus ele promete ao povo a terra. Ele faz uma promessa da terra prometida, ele faz uma aliança com o seu povo. Então Moisés, ele sobe novamente no monte e ele recebe do Senhor a lei. Ele recebe ali a lei do próprio Deus. Em seguida, Deus manda que o povo traga as ofertas para a construção do tabernáculo. E juntamente com Moisés, nesse contexto aqui, havia um outro personagem também muito importante e muito influente, e era ninguém menos do que Arão, o próprio irmão de Moisés. E Arão era o irmão mais velho de Moisés, e era também aquela pessoa que falava por Moisés, que se comunicava no lugar de Moisés. Deus o escolheu como o sumo sacerdote, ou seja, o maioral dos sacerdotes, o principal dos sacerdotes. E aquele que deveria oferecer sacrifício diante de Deus no local santíssimo, no Santo dos Santos, dentro do tabernáculo, que deveria oferecer o sacrifício pelo povo e também por si mesmo. E a consagração dele como sumo sacerdote se deu da seguinte forma, ainda também em Êxodo, agora no capítulo 28. Abra lá comigo. Êxodo 28, versículo 1. Disse assim a palavra de Deus: traga para junto de vocês, do meio dos filhos de Israel, o seu irmão Arão e os filhos dele, para que me sirvam como sacerdotes, a saber, Arão e seus filhos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Faça vestes sagradas para o seu filho Arão, para que lhe deem glória e beleza. Aliás, para o seu irmão Arão, para que lhe deem glória e beleza. Diga também a todos os homens hábeis a quem enchi do espírito de sabedoria, que façam vestes para Arão, para consagrá-lo, para que me sirva no ofício sacerdotal. As vestes que farão são estas: um peitoral, uma estola sacerdotal, uma sobrepeles, uma túnica bordada, mitra e cinto. Farão vestes sagradas para o seu irmão Arão e para os filhos dele, para que me sirvam como sacerdotes. Pegarão ouro, pano azul, púrpura, carmesim e linho fino. Arão foi então consagrado, e o que nós vemos no Salmo 133, que era o contexto dessa consagração, e por isso Davi ele menciona Arão duas vezes quando ele escreve esse salmo. Por isso que ele diz no versículo 2, é como óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce pela barba e a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. Irmãos, como nós acabamos de ler, a vestimenta de Arão era uma vestimenta diferenciada. O peitoral dessa vestimenta continha 12 joias. Cada uma dessas joias representava uma das tribos de Israel. É por isso então que Davi ele compara o óleo que escorre, que corre da cabeça de Arão para sua barba, então para suas vestes, como aquele óleo que une todo o peitoral, todas aquelas joias representando as 12 tribos de Israel. Esse óleo ele simbolizava então a unidade da nação no culto sobre ou debaixo do seu sacerdote, que era um sacerdote consagrado a Deus. E assim como o óleo que consagrou Arão, a unidade dos adoradores em Jerusalém, ela consagraria a nação debaixo do nosso Deus grandioso. Agora ele compara a união do povo de Deus com o orvalho de Hermon. Eu não sei se você já teve a oportunidade de visitar essa região, mas se não, saiba que o orvalho dali é um orvalho denso. E Davi diz o seguinte: é como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Nós estamos morando ali em São Bernardo do Campo, e de onde nós estamos morando até onde nós teremos o local da nossa nova congregação,
fica mais ou menos 12 minutos de carro, então é bem próximo. Mas se você caminhar apenas mais 2 minutos para frente, você entra numa região em que você tem ali densa neblina. Se você pegar o seu carro às 4 horas da tarde, saindo da minha casa com o sol, você vai chegar ali nessa região em 12, 13 minutos, e muito provavelmente a temperatura vai ter abaixado uns 2 graus, e você vai ver neblina às 4 horas da tarde. Nós fomos visitar um dos nossos irmãos ali na igreja, ele mora nessa região. E todas as vezes que ele vinha para a igreja, ele falava que na casa dele estava muito mais frio. E eu achava que era conversa de gente velha. Falei, não é possível. Toda vez que ele vem com blusa e vem falando que lá estava geando. E ele chega ali na igreja e está sol, está quente. Até que nós fomos na casa dele. E aí às 4 horas da tarde, parece como se ele estivesse em Londres, a neblina vem e fica densa. Irmãos, nós não conseguíamos ver o outro lado da rua. Ele está morando ali em São Bernardo, na mesma cidade. Agora, a figura que Davi coloca diante dos nossos olhos é que o orvalho de Hermon é um orvalho denso. É um orvalho que cobre todo esse monte de Sião. Mas era um orvalho refrescante, revigorante. E a influência revigorante da comunidade adoradora sobre a nação era justamente semelhante ao orvalho sobre essa vegetação de Sião. E quando o orvalho ele vem, ele revigora, ele nutre, ele protege toda a vegetação sobre a qual ele se estabelece, bem como o nosso Deus sobre o seu povo. E aí Davi diz algo bem interessante. No versículo 3 do Salmo 133, ele diz ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Veja que é ali, ele não fala nesse local, ele não fala lá, ele fala ali. Onde a união é encontrada, é que Deus ordena a sua bênção e a vida para sempre. Irmãos, Davi ele deixa claro que a bênção de Deus é derramada sobre aqueles que lhe pertencem e estão em união. É isso que ele está dizendo. Mas o que é essa união, senão o vínculo que nós temos com Cristo e em Cristo? Nós lemos há pouco aqui na nossa confissão de fé de 1689, que apesar de nós estarmos unidos em Cristo, nós não somos um com Cristo, mas pertencemos a Ele, por pertencemos a Cristo, e nele nós podemos ter as bênçãos, como também os sofrimentos que Cristo passou. Irmãos, isso significa que os cristãos não são seres solitários, não são seres independentes ou autômatos. Nós somos seres que vivem e deveriam viver em união. Uma das bênçãos que nós temos, eu digo nós, aqueles pastores que são convidados a pregar em outras igrejas, é a bênção de você poder vir, falar o que deve falar e sair daqui e almoçar tranquilamente e dormir tranquilamente. E você deixa a bucha com os pastores da igreja. Porque muitas vezes é difícil para os pastores da igreja tocarem alguns pontos, falarem algumas verdades, sem que os irmãos não saiam dali no domingo, achando que ele está falando diretamente para ele. Muito provavelmente ele está falando diretamente para você. Mas como eu não conheço profundamente os irmãos aqui, eu posso falar as verdades que Deus nos expõe e sair daqui tranquilo, sabendo que o Espírito Santo vai falar e vai trabalhar. Agora, o trabalho vai ficar com os pastores que vão trabalhar com os irmãos constantemente. E por isso então eu escolhi esse salmo, que é um salmo que fala sobre união. E falar sobre união, na época em que vivemos, não é algo muito simples, não é algo muito fácil. Basta você olhar para a realidade das igrejas. Nós temos inúmeras denominações, e dentro dessas mesmas denominações,
igrejas completamente diferentes. Eu me lembro de uma professora que não gostava nem um pouquinho de mim, eu vou ser sincero, eu também não gostava muito dela, mas eu me lembro de algo que ela disse, isso há mais de 30 anos, foi o seguinte: nós vivemos numa época em que todos nós vivemos de forma isolada, ou buscamos viver de forma isolada. E ela estava dizendo isso porque na época, se você tem a minha idade, um pouquinho mais velho, vai se lembrar, a Sony lançou o seu Walkman. Lembra do Walkman com fita da Sony? E algo que era muito interessante com esse Walkman é que ele tinha fones de ouvido. E os fones de ouvido te permitiam viver no seu mundo, afastado dos outros. A pessoa do seu lado, talvez passando por um problema, mas você ali conectado com a sua música, ouvindo aquilo que você queria, completamente alheio àquilo que estava ao seu redor. Você lá ouvindo as suas músicas, ouvindo talvez até uma pregação, por que não? Mas nem aí para aquele que estava do seu lado. E parece que ela, infelizmente, errou, que nós não vivíamos naquela época na pior das fases dessa desunião. Porque hoje em dia os fones não têm mais fio. E você usa então fones de ouvido sem fio, alguns deles imperceptíveis. Eu vivi uma época também na universidade onde se tornou comum aqueles fones de ouvido com Bluetooth, em que as pessoas se comunicavam no celular, mesmo que elas não estivessem segurando o aparelho na sua cabeça ali. Isso me irritava muito, porque eu estava caminhando para a aula e de repente alguém olhando para você começa a falar e você vai falar com a pessoa e ela está falando com alguém, sabe-se lá onde, quando, em que lugar essa pessoa está, pelo Bluetooth. E isso é só para ilustrar como que nós vivemos de forma autômata, centralizada no nosso próprio umbigo, separada do próximo, não preocupados com os outros. Nós queremos paz, tranquilidade, nós não queremos nos envolver com nada do próximo, nós não queremos saber da vida do próximo, nós queremos única e exclusivamente ficar ali no nosso mundinho, separados de tudo e de absolutamente todos. Irmãos, os cristãos não devem agir e viver assim. Todos os cristãos, cada um deles, faz parte do corpo de Cristo. A nossa confissão de fé de 1689, nesse capítulo diz justamente aquilo que nós lemos: todos os santos estão unidos a Jesus Cristo, o cabeça, pelo Espírito e pela fé, e tem comunhão com Ele em suas graças, sofrimentos, morte, ressurreição e glória, muito embora isso não os torne uma só pessoa com Ele. O que nos une uns aos outros não é apenas a nossa afinidade, as nossas preferências, os nossos gostos semelhantes ou coisas semelhantes. Irmãos, o que nos une é o fato de nós estarmos conectados em Cristo Jesus. O que nos une é o fato de nós estarmos em Cristo, eu poder sair da minha casa em outra cidade, apesar de ser próxima daqui, e chegar aqui e conviver com vocês como se fizessem parte da minha família, porque de fato fazem. Os irmãos são meus irmãos. E é por conta dessa união que nós temos responsabilidades e nós também temos obrigações. Veja ainda que na confissão nós lemos o seguinte: estamos unidos uns aos outros no amor, eles têm comunhão nos dons e nas graças de cada um, e têm a obrigação de cumprir os deveres públicos ou particulares que, de uma maneira ordeira, conduzam ao bem-estar comum, tanto em questões espirituais quanto em questões materiais. O que ele está dizendo aqui na confissão é que se nós estamos unidos a Cristo, somos irmãos, e por isso nós devemos estar unidos e suprir as necessidades físicas e espirituais
dos nossos irmãos. Veja que o fato de nós estarmos em Cristo nos torna participantes dos dons concedidos pelo Espírito Santo de Deus. Agora, o que isso significa? Irmãos, significa que cada um de nós recebeu do Espírito Santo dons que devem ser utilizados para a edificação do corpo. E quem faz parte do corpo? Eu e você, toda a igreja. Paulo explica isso lá em Efésios, capítulo 4, versículo 15, falando o seguinte: mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Portanto, o que Paulo está dizendo é que é a sua responsabilidade a edificação do corpo de Cristo. Deixa eu repetir isso. É a sua responsabilidade a edificação do corpo de Cristo. Isso mostra que todos os santos, e não apenas líderes, devem estar envolvidos no ministério. Todos os santos são dotados para servir espiritualmente e também materialmente uns aos outros. Você já recebeu alguma mensagem do pastor da igreja ou dos pastores da igreja? Você já recebeu alguma ligação dos pastores da igreja? Você já recebeu alguma visita dos pastores da igreja? Como é que você se sentiu? Estou falando daquelas mensagens que ele te manda para te dar uma bronca, mas essas também são boas. Quando ele te ligou ou fez uma visita ou mandou uma mensagem, talvez você tenha se sentido bem. Puxa, ele lembrou de mim. Caramba, ele lembrou do meu aniversário. Nem a minha esposa lembra do meu aniversário. O meu marido é mais comum isso, né? Ele não lembra nem do aniversário dele, gente. Então, calma. Mas você sentiu alguém talvez especial naquele momento. A pergunta é, por que você só quer se sentir dessa forma e não proporcionar isso também aos outros irmãos? Saiba que isso é uma responsabilidade sua também. Deus, Ele lhe deu um dom, ao menos um dom, e cabe a você procurar descobri-lo, para que você possa abençoar e edificar os irmãos com quem você vive. Veja que união não significa necessariamente viver em completa harmonia, está tudo lindo e maravilhoso. Mas nessa união, nós teremos problemas com os quais nós teremos que lidar. O apóstolo Paulo, ele dá uma série de comandos na sua primeira carta ao livro de Tessalonicenses, colocando como que deveria ser a prática dessa união. Abra lá comigo em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11. 1 Tessalonicenses 5:11. Ele diz assim: portanto, consolem uns aos outros e edifiquem-se mutuamente, como vocês têm feito até agora. Agora vai no versículo 14, ele diz assim: também exortamos vocês, irmãos, a que admoestem os que vivem de forma desordenada, consolem os desanimados, amparem os fracos e sejam pacientes com todos. Irmãos, o que Paulo está dizendo é que nós não devemos esperar o pastor ou algum dos líderes da igreja para nós oferecermos consolo. Você foi chamado a fazer isso. Você foi chamado a visitar aquele irmão em luto no cemitério quando ele enterra um dos seus entes queridos. Você foi chamado a ligar para aquela irmã que está passando por problemas. Você foi chamado a ser esse ombro em que as pessoas chorarão. Paulo, ele elogia essa igreja
por serem uma igreja que edificava mutuamente os irmãos. E para os que tinham dúvidas ali quanto ao que isso deveria significar, ele explica o que isso significa no versículo 14 que nós acabamos de ler. Nós devemos admoestar os desordenados, ou seja, aqueles que estão vivendo segundo a carne, segundo o mundo, e não segundo os padrões divinos. Irmão, saiba que não existe ministério de indicação. Não existe ministério de X9, de caguetagem, tá bom? Não existe esse tipo de ministério na igreja. Porque o que nós esperamos é que eu possa ver as necessidades e eu sou o cara para apontar o dedo e falar: aquele irmão ali é bom nisso. Aquela irmã serviria bom para esse ministério. E você? Serve para quê? Meu ministério é delegar, é apontar os outros. Não existe isso no corpo de Cristo. O que existe é você assumir a sua responsabilidade como parte do corpo de Cristo e suprir as necessidades dos irmãos. E como parte do corpo de Cristo, você tem a responsabilidade e o dever de admoestar um irmão que está fugindo dos padrões divinos, de admoestar um irmão que está pecando. Aliás, o próprio Senhor Jesus disse isso em Mateus 18. E nesse caso, Jesus fala sobre alguém que comete um pecado não contra outra pessoa, mas contra a sua pessoa. Ele fala assim em Mateus 18:15: se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Ele não disse assim: se um irmão pecar contra você, entre no Instagram, faça um textão, coloque ali no seu WhatsApp, no seu perfil, tudo que ele disse para você, como que você está se sentindo mal, como que você, que é um novo convertido, alguém que acabou de chegar na igreja, está se sentindo diante das palavras de pecado daquele irmão. Ele não disse isso. Ele também não disse assim: fala tudo para o pastor. Chama o pastor para ir chamar a atenção dele. Jesus diz: vá e repreenda-o. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas, se não ouvir, leve ainda com você uma ou duas testemunhas, pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. Eu não vejo aqui ainda nenhuma instrução quanto a tornar isso público e denegrir a imagem do outro irmão. Eu não vejo aqui como que nós podemos aplicar o que nós fazemos hoje em dia, que é expor tudo aquilo que está acontecendo na vida da igreja ou dos irmãos nas redes sociais. Mas ele chama uma ou duas pessoas para que em espírito de restauração eles possam levar a pessoa a chegar à conclusão de que ela está pecando contra Deus e se restabelecer, voltar ao convívio. E se ela se recusar a ouvir a essas pessoas, exponha o assunto à igreja, e não aos de fora, à igreja, ao corpo, que também vai orar, que também vai buscar a restauração. E se ela se recusar a ouvir também a igreja, aí então, considere-o como gentil e publicano. Irmãos, Jesus, ele não diz que nós devemos fofocar aos outros irmãos aquilo que eles fizeram contra nós, mas que nós devemos repreender individualmente o pecador e, em caso de não arrependimento, chamar testemunhas, sempre tendo em vista a reconciliação e não o afastamento. O ponto é que você é chamado a isso. Paulo ele fala também que o nosso papel não é um papel apenas de admoestar, porque eu sei muito bem que provavelmente aqui na igreja existem aquelas pessoas que são as admoestadoras de plantão. Se você tem alguém que você precisa chamar a atenção, você já pensa naquela pessoa.
Porque aquela pessoa é barraqueira, na verdade. Ela gosta de falar verdades. Ela gosta de causar. Ela não tem vergonha. Ela fala mesmo. Esse não é o espírito que Jesus Cristo está nos dando aqui. Não é isso que ele está dizendo. Perceba que é em particular. É com duas pessoas. É a igreja. É com o espírito para reconciliação. Paulo então ele fala que nós também devemos consolar os desanimados. Seja qual for a razão do desânimo, nós sabemos que aquilo que Salomão diz no Provérbio 17, 22, que aquilo que ele diz é a mais pura verdade. O coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido, ele faz secar os ossos. Em um dos seus salmos, o Salmo 32, talvez um dos salmos mais conhecidos, Davi, ele relata o desânimo que ele sentia por conta do seu pecado. Ele diz assim: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como no calor do verão. Quando o coração está triste, é como se os ossos se secam. Nós sofremos, o corpo sofre, nós gememos. E se tratando de pecados, a única coisa que poderá consolar o pecador é o fato de que Deus perdoa pecados. Nem com a mais nova tecnologia, Deus não restaura o braço decepado. Talvez em alguns casos sim. Deus não consegue, ou a tecnologia não consegue fazer com que nós tenhamos todos os nossos problemas físicos solucionados. Mas em se tratando de pecado, há perdão. Se tratando de pecado, há esperança. Deus perdoa pecados. E como porta-vozes de Deus, nós devemos lembrar os nossos irmãos que Deus não nos trata segundo os nossos pecados e não nos retribui conforme as nossas iniquidades. Cada um de nós deve ser instrumento de Deus na vida do seu irmão. E nós o fazemos da melhor forma por meio das nossas palavras. Salomão nos lembra no livro de Provérbios, capítulo 12, versículo 25, a ansiedade no coração pode abater alguém, mas uma boa palavra traz alegria. Irmãos, há esperança em Cristo. Pecados são perdoados. Vidas podem ser restauradas. Há esperança em Cristo. Ainda em Provérbios 16, 24, ele diz: palavras agradáveis são como um favo de mel. Eu me lembro até hoje, quando criança, tendo a oportunidade de pegar um favo de mel e colocar na boca e sentir aquela doçura. Eu gosto de mel de eucalipto. De laranjeira não era muito meu estilo. Meu pai, ele fez curso de apicultor, ele vira e mexe, cuidava das abelhas. Quando nós íamos para o interior, ele tinha ali suas abelhas no sítio de um dos meus tios. E aqui em São Paulo ele nos levava, vira e mexe, para fazer cursos. Eu não, ele, né? Mas nós tínhamos a oportunidade de comer o mel no favo. E aí ele trazia mel para casa, ele produzia própolis. Aí eu já não gosto muito não, porque ele fazia a gente tomar o própolis. E se seu pai também é das antigas, quando você ralava o joelho, o que ele fazia? Derramava própolis com 90% de álcool na sua ferida, né? Mas depois ele te dava o mel ali para abafar o caso. Irmãos, a doçura daquele mel, aquela textura que parece um chiclete depois, aquela pureza. E Salomão compara isso com as palavras doces que nós podemos trazer sobre aqueles que estão sofrendo na sua alma, que estão sofrendo com o seu corpo.
e que serve, a nossa linguagem aqui, ele diz, como um remédio para o corpo. Desprenda um pouco do seu tempo para animar aqueles irmãos que andam abatidos e desanimados. Veja, irmãos, a necessidade dos irmãos que estão ao nosso redor. Nós sabemos dos problemas que nós enfrentamos, mas muitas vezes nós desconsideramos os problemas que as pessoas próximas de nós estão passando. Tire um pouquinho do seu tempo, minutos que sejam, para você ficar a par daquilo que está acontecendo com seus irmãos e talvez trazer palavras de consolo e de alegria a esses irmãos que estão desanimados. Muitas vezes nós julgamos os irmãos que não estão vindo na igreja e nós pensamos assim, tá vendo? Esse aí nem crente é. Se fosse crente, ele estaria aqui de manhã, de noite. Ele estaria aqui na reunião de oração, porque crente mesmo vem na reunião de oração. Esse daí, ele falta mais do que vem. Você já ligou para ele para saber por que ele está faltando tanto? Você já entendeu a história desse irmão para saber por que vira e mexe ele está abatido e desanimado e sofrendo e faltando tanto às reuniões? Faça isso antes de julgar o seu irmão, antes de condená-lo por alguma coisa que talvez você não saiba. Em terceiro lugar, Paulo nos fala que nós fomos chamados para amparar os fracos, e certamente Paulo não está falando aqui daqueles que não são capazes de fazer mais do que 10 flexões. E aí todos nós aqui, talvez o Mateus não, mas todo o resto aqui se encaixaria. Mas muito provavelmente, como ele faz em outras ocasiões, ele está aqui se referindo aos fracos na fé. Pessoas que de uma forma ou de outra caem constantemente nos mesmos pecados. Pessoas que, por conta de não saberem como, ou não terem as instruções, ou de não estarem firmadas em Cristo, estão ali cambaleando e precisam ser amparadas. Não pense você novamente que esses são casos apenas dos pastores. Só o pastor é que deve ajudar e amparar aquele que está cambaleando. Aquele irmão que tanto peca, que tantas vezes cai. Irmãos, há alguns anos, nós tivemos uma visita bem diferente na nossa igreja. Eu me lembro muito bem porque era num dia bem frio de inverno, e esse casal chegou, e esse casal era composto de uma esposa aparentemente normal, mas a figura do marido era uma figura assim que chama atenção. Uma pessoa que você olha e fala, esse cara é estranho. E parece que ele não pertence a esse tipo de igreja. Ele entrou, assistiu o culto, e de uma forma ou de outra ele já queria conversar ou se apresentar, se fazer presente. E ele fez isso. Saiu dali, veio novamente, e depois veio em outro culto. E aí você começa a perceber coisas diferentes nele, várias tatuagens que chamavam bastante atenção, porque estavam em locais assim diferentes. E logo mais a gente começa a conhecer um pouquinho da história dele. Sua esposa depois teve um problema de saúde, ela faleceu, e ele já estava frequentando nossa igreja. E dali em diante, esse irmão entra numa espiral, se afasta da igreja. E se afasta da igreja por motivos que nós não sabíamos, até entendermos a situação desse irmão. Depois de meses, esse irmão retorna. Nós ali procurando esse irmão. Começa a frequentar os cultos novamente. E logo mais começa a se afastar de novo. Os mesmos problemas. Até que nós perdemos a esperança. Mas graças a Deus que nem todos perderam a esperança. E não foram os pastores que permaneceram esperançosos. Foram membros comuns da igreja. Até que esse irmão se rende a Cristo e se volta ao convívio da igreja. Hoje esse irmão está completamente restaurado.
Ele não é mais membro da nossa igreja, mas é membro de uma outra igreja, a irmã, que nós conhecemos, cujo pastor é um pastor sério, que está na região ali há muitos anos. E ele tem servido no ministério. Casado agora com uma outra pessoa, que conhece toda a sua história e que o ajuda constantemente. Por que eu estou contando isso? Talvez eu tenha exposto demais aqui quem seja essa pessoa, mas ele não tem problema com isso. Porque muitas vezes nós julgamos que os pastores deveriam correr atrás. E que para esse certo tipo de pessoa não há esperança. Irmãos, há esperança. Há esperança. Cristo restaura absolutamente tudo e todos. E hoje ele está servindo a Deus constantemente, trazendo pessoas ao arrependimento por meio da pregação do Evangelho. Você foi chamado a isso. Não somente os pastores e líderes dessa igreja. Você conhece algum irmão que constantemente está caindo em determinado pecado? Ajude-o. Ligue para ele. Mande uma mensagem. Faça uma visita. Veja o que ele precisa. Talvez ele precise apenas de uma admoestação. Mas certamente ele vai precisar muito mais de pessoas que o amem, que o abracem, que carreguem ele. Por fim, Paulo nos instrui em algo que abrange a todos nós. Que nós sejamos pacientes com todos. Eu sei, talvez todos os outros pontos que eu falei aqui não sejam tão difíceis quanto esse. Porque haja paciência. As pessoas são difíceis. Muitas pessoas são chatas. Talvez você seja um desses chatos. E talvez os irmãos não queiram se aproximar de você justamente por isso. Mas todos nós fomos chamados a sermos pacientes para com todos. A paciência é algo que nos falta muito hoje em dia. Eu sei disso porque nós queremos tudo para ontem. Nós queremos que as coisas aconteçam no nosso ritmo. E geralmente o nosso ritmo, nós julgamos, é sempre mais acelerado do que o ritmo das pessoas ao nosso redor. 2 segundos parado num farol aberto, você vai ouvir buzinas infinitas. Se você simplesmente demorar um pouquinho na fila de um banco, as pessoas começam a chamar a sua atenção, a reclamar, e falar, e falar, e falar. E nós agimos assim. Todos nós agimos dessa forma. Nós somos rápidos para julgar os outros, mas nós não temos paciência para conviver com os nossos irmãos. A pergunta é a seguinte: será que se Deus aplicasse a mesma maneira de julgar em nós, que nós aplicamos aos outros, nós sairíamos ilesos? Será que nós teríamos a possibilidade de sermos perdoados se nós tivéssemos o mesmo peso que nós colocamos sobre os outros, quando Deus coloca esse peso sobre nós? Irmãos, nós exigimos mudanças imediatas, mas nós clamamos a Deus por misericórdia, por paciência. Deus, me perdoe mais uma vez por esse pecado que eu tenho cometido há 10 anos. Aí o irmão peca, e você fala, tá vendo? Eu não disse para você que queria fazer isso de novo? Ele fez de fato. É a segunda vez. E você está lá julgando, apontando o dedo. E se Deus tratasse você dessa mesma forma? Irmãos, nós devemos nos lembrar que o nosso objetivo é de sermos como o nosso mestre, mansos e humildes, pacientes. O nosso Deus é um Deus tardio em irar-se. Por que nós achamos que nós temos o direito de nos irarmos contra os nossos irmãos rapidamente? Olhe para o irmão ao seu redor e não agora, tá bom?
e veja a necessidade que há de misericórdia na vida desse irmão. Afinal, todo bebê, ele precisa ser fortalecido e desenvolvido para que ele possa tomar decisões sábias por conta própria. E muitos de nós somos bebês na fé, que precisamos de leite e depois de alimento sólido. Então nós não podemos julgar todos da mesma forma e agir como se todos nós conhecêssemos a lei de Deus e vivêssemos como cristãos há tantos e tantos anos. A nossa confissão fala também de um outro aspecto, um aspecto que o apóstolo João fala muito bem, lá em 1 João 3, 17, 18, ele diz assim: ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. E aí a confissão diz, lá no segundo parágrafo, os santos, ao fazerem sua profissão de fé, comprometem-se a manter uma santa associação e comunhão para adorar a Deus e prestar outros serviços espirituais que tendam à sua mútua edificação. Também tem compromisso de socorrer uns aos outros em coisas materiais. Veja, a confissão, ela não trata apenas de questões espirituais. Porque a palavra de Deus não fala apenas de questões espirituais. Muitas vezes, a necessidade do seu irmão é por alimento, é por uma conta que precisa ser paga. E você fala assim: eu não tenho dinheiro. É porque eu estou guardando dinheiro para fazer uma viagem. Estou guardando dinheiro para comprar isso ou aquilo. É justo. Mas veja a necessidade do seu irmão. E se essa for a sua realidade, não diga para ele assim: vá em paz, irmão, eu vou orar por você. E aí quando você chega em casa, conta o dinheirinho que tinha ali e guarda. Ufa, o meu presente está chegando. Mas a necessidade do irmão, nós somos hipócritas. Esse é o nosso problema. Nós devemos sim socorrer as necessidades dos nossos irmãos. Agora, não confunda também necessidade com excentricidade. Eu sei que, de modo geral, nós agimos como folgados. Nós, muitas vezes, trocamos aquilo que é uma excentricidade nossa, que é simplesmente algo que eu gosto, por aquilo que é algo que eu necessito. Então, eu apresento dificuldades aos outros irmãos, esperando que eles contribuam comigo, sendo que eu mesmo não quero trabalhar, não quero colocar minha mão na massa, correr atrás do prejuízo, ou talvez da minha falta de responsabilidade. Nós não devemos confundir esse compromisso que nós temos com os nossos irmãos com qualquer tipo de doutrina esquerdista de quinta categoria, que de forma providencial já tem uma resposta aqui na confissão de 1689. Porque o que a confissão está dizendo é o seguinte: entretanto, a comunhão de uns com os outros, como santos, não destrói nem infringe o direito ou a propriedade de cada pessoa, seus bens e possessões. Sabe quem fez o rico e quem fez o pobre? O mesmo Deus. E Deus concedeu mais dinheiro para uns e menos para outros. E nós devemos julgar os irmãos que são pobres por serem pobres? Não, porque quando nós fazemos isso, nós julgamos a Deus, que o criou. É o que Salomão diz lá em Provérbios. Por outro lado, nós não devemos simplesmente achar que porque existem irmãos num viver muito melhor do que o nosso,
que é responsabilidade deles assumirem as responsabilidades da igreja como sendo somente deles. E eu disse que eu posso falar as coisas aqui, embora tranquilo. Só não sei se me chamam de volta, né? Mas eu posso falar. Irmãos, é responsabilidade da igreja, dos irmãos, sustentar os líderes da igreja. Sabe que isso é um benefício para a própria igreja. O que o pastor ou os pastores farão com esse sustento é responsabilidade deles perante Deus. Se eles vão usar isso para o sustento deles, se eles vão usar isso devolvendo para a igreja de forma parcial ou inteira, não cabe à igreja decidir. Porque quando esses pastores que não têm um sustento saírem dessa igreja por, sei lá, qual for a necessidade ou provisão de Deus, muitas igrejas nesse estado morrem porque não conseguem sustentar um outro pastor. É benefício para todos. A responsabilidade cabe a todos nós. E nós não devemos depender apenas dos irmãos que Deus abençoou financeiramente para sustentar toda a igreja. É responsabilidade, mais uma vez, de cada um de nós. Veja que o ponto principal aqui é um ponto positivo. O ponto que nós devemos buscar sanar as necessidades dos nossos irmãos diante das nossas capacidades. Não estou dizendo que é para você doar todo o seu salário para aquele irmão que está em necessidade. Mas certamente alguma coisa você provavelmente pode fazer. Seja com o seu tempo, com as suas habilidades, com os seus recursos, com aquilo que Deus lhe deu. Em Gálatas 6,10, Paulo ele explicita isso quando ele diz o seguinte: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Logo, nós vivemos em união quando nós buscamos suprir as necessidades dos nossos irmãos. Por fim, nós buscamos a união não só quando nós buscamos suprir as necessidades materiais dos nossos irmãos, mas também as necessidades espirituais. O autor de Hebreus diz: cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática das boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns, pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Irmãos, nós vivemos em união e seremos abençoados quando nós buscarmos a comunhão com os outros irmãos, a fim de nós sermos afiados. Lá em Provérbios 27:17, Salomão diz assim: o ferro se afia com ferro, e uma pessoa pela presença do seu próximo. É uma linguagem poética. E aí nós falamos isso, que lindo, o ferro afia o ferro. Você já viu o ferro afiando o ferro? Sai fogo, esquenta. Aí você tem ali a faísca saindo. Não espere que a comunhão dos irmãos não lhe proporcionará momentos difíceis. Mas são nesses momentos difíceis que o seu caráter vai ser forjado à semelhança de Cristo. E é por isso que nós devemos zelar por essa união. Portanto, use a sua experiência, use os seus anos de igreja, use o seu conhecimento bíblico, use os versículos que você memorizou, as tantas mensagens que você já ouviu de vários pregadores, as orações que você já fez, as orações que você fará para edificar e para animar o seu irmão espiritualmente. Aproveite tudo isso para que você possa animar e edificar o seu irmão. Não deixe de congregar, como é costume de alguns, mas admoeste o seu irmão a estar junto, a ele conviver com você em união. Irmãos, é verdadeiramente bom e agradável nós vivemos em união, e é somente em união que nós somos
abençoados por Deus. Portanto, meu desafio para você nessa manhã é que você coloque em prática esses verbos de ação que Paulo nos coloca ali em 1 Tessalonicenses 5, em prol dos seus irmãos. E aí você vai desfrutar das bênçãos maravilhosas do nosso Salvador. Amém? Vamos orar. Santo Deus, nós clamamos a Ti mais uma vez. Nos ajude para que possamos enxergar, ó Deus, as necessidades dos nossos irmãos e socorremos, ó Deus, a eles, para que nós possamos, ó Deus, abençoar segundo aquilo que o Senhor tem feito para conosco. O Senhor nos abençoa para que possamos abençoar a outros. Pai, nos faça enxergar isso como aquilo que nós devemos buscar constantemente para a honra e glória do Seu nome. É isso que nós pedimos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.